Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e esse aqui é o Direito Sem Juridiquês. E essa semana está bem movimentada aqui no canal. Eu postei um vídeo ontem e estou postando um vídeo hoje de novo, no dia 15 de julho de 2022. E o vídeo de ontem, ele foi necessário porque eu estava inclusive repercutindo o conteúdo de um podcast que eu gravei, um episódio de podcast que eu gravei para o 11 Supremos. O vídeo de ontem foi o vídeo sobre o caso Roe versus Wade, e ele vai aparecer aqui em cima e na tela final também, tá? Para você, caso não tenha acompanhado ainda, dá uma conferida nesse vídeo e no episódio também do podcast, mas aí eu remeto ao episódio lá naquele vídeo. Aliás, o Direito Sem Juridiquês também tem um podcast, então você pode acompanhar esse conteúdo no seu agregador de podcast favorito, e eu vou deixar o link para a página do Direito Sem Juridiquês no Anchor aqui na descrição do vídeo no YouTube também. Então isso aqui também vira um episódio de podcast, esse conteúdo aqui. Mas o meu conteúdo de hoje não é tão defasado, tão desatualizado, vamos dizer assim, quanto o conteúdo de ontem. Porque ontem eu repercuti o julgamento do caso Roe versus Wade pela Suprema Corte dos Estados Unidos, e esse julgamento, vai lá, aconteceu no final do mês passado. É claro que é um assunto bastante pertinente, bastante relevante, então não tem problema o fato de eu ter gravado o vídeo umas 2, 3 semanas depois. Mas hoje eu estou postando esse vídeo, esse episódio no podcast, exatamente no dia em que a Emenda Constitucional 125 de 2022 foi publicada. 15 de julho de 2022. E do que trata a Emenda Constitucional 125 de 2022. A Emenda Constitucional 125 de 2022 trata da relevância do recurso especial. O que é a relevância do recurso especial? Relevância do recurso especial é um filtro bem semelhante com o filtro da repercussão geral do recurso extraordinário. Então vou deixar o link para o vídeo sobre a repercussão geral do recurso extraordinário na descrição deste vídeo aqui também. E este vídeo, como não poderia deixar de ser, vai para a playlist de teoria dos precedentes aqui do Direito Sem Juridiquês no YouTube. No podcast não tem essa diferença. Bom, mas se nós agora, por força de alteração constitucional, por força da inclusão, especialmente do parágrafo 2º do artigo 105, ao artigo 105 da Constituição, vou compartilhar com você aqui, para você inclusive acompanhar comigo na página do Planalto, a Emenda Constitucional 125, então, acrescentou o parágrafo 2º ao artigo 105 da Constituição e agora estabeleceu esse mecanismo de filtro que é a relevância do recurso especial. E isso, então, demonstra algo que já tem sido afirmado pela doutrina. Posso mencionar aqui o professor Marinoni, posso mencionar o meu próprio trabalho, a minha própria dissertação de mestrado, Reclamação Constitucional e Precedentes Judiciais, que virou um livro pela RT. Aliás, vou inclusive gravar vídeos sobre a reclamação na sequência. Eu estou devendo isso há muito tempo aqui no canal e agora aconteceu algo que me deu o start para fazer isso. Não a relevância da repercussão do recurso especial, mas enfim, eu estou com conteúdo para replicar e reproduzir por aqui, especificamente bem didático sobre a reclamação. Mas aqui eu estou falando sobre a relevância do recurso especial e como então o STJ passa a ter, já tinha, mas tem essa configuração de Corte Suprema ainda mais acentuada em razão desse mecanismo de filtro. E onde você tem um mecanismo de filtro, você tem a necessidade de observância, de respeito aos precedentes. Se a reclamação é um instrumento adequado para fazer valer esses precedentes, é uma outra história. E veja que a própria emenda constitucional não trata sobre a reclamação. Eu mencionei a repercussão geral como um mecanismo de filtro do recurso extraordinário para a gente comparar, e é bem interessante porque a disciplina da relevância do recurso especial é bem parecida com a disciplina da repercussão geral do recurso extraordinário, pelo menos no que diz respeito ao artigo 2º, ao parágrafo 2º do artigo 105. Tá? E a ideia de relevância como um mecanismo de filtro e a ideia de que
a relevância pode ser rejeitada por manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para julgamento. Aí é uma questão muito peculiar, né? Você estabelece um filtro, mas para rejeitar o filtro você precisa de 2/3 dos julgadores. É quase como se não fosse um filtro, tá bom? É quase como se as causas tivessem uma previsão de repercussão geral, no caso do recurso extraordinário, ou previsão de relevância, no caso do recurso especial agora. E essa previsão, ou melhor, essa presunção, desculpa, de relevância, ela é ainda mais reforçada pelo parágrafo 3º, porque veja que vai ser presumida a relevância no caso de ação penal. Então, teoricamente, claro, tem os demais requisitos do recurso especial para questionamento, né? Controvérsia sobre lei federal, todas aquelas questões. Então, não quer dizer que o recurso especial vai ser admitido só porque se trata de uma ação penal, mas você não vai precisar alegar, provar, demonstrar, melhor dizendo, porque não é uma questão de prova no sentido processual estrito, você não vai precisar demonstrar a relevância num recurso especial interposto numa ação penal. Também não vai ser necessário demonstrar a relevância, ela é presumida em ações de improbidade administrativa. Será que o inciso 1 e o inciso 2 do parágrafo 3º têm alguma relação com o interesse dos políticos aqui nessa questão? Não sei, não sei. Tá? Outra presunção de repercussão geral, não, desculpa, de relevância, né? A gente acaba se atrapalhando em razão da similitude. Outra presunção de relevância que acentua a desconfiança que eu acabei de mencionar é a do inciso 4º, vou dar um pulo aqui, tá? Ações que possam gerar inegibilidade têm presunção de relevância para o recurso especial. Depois tem uma questão de valor, uma questão econômica, no inciso 3º, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, e hipóteses em que o acórdão recorrido, inciso 5, contrariar a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. O que seria jurisprudência dominante também é uma questão que vai ficar em aberto a ser definida pela própria jurisprudência do STJ. Enfim, isso ficou em aberto mesmo, e há uma remessa, né, há uma indicação de que a lei federal, possa ou vá disciplinar outras hipóteses de presunção de relevância no recurso especial. Mas há uma outra questão importante aqui. É claro que se imagina que a lei federal vá regulamentar, vai disciplinar a relevância do recurso especial. Muito provavelmente vai haver aí alguma alteração no Código de Processo Civil em seguida. Mas tem uma situação muito importante aqui no no artigo 2º, desculpa, no artigo 2º agora da emenda, e não é uma alteração no texto da Constituição, mas é uma previsão de eficácia imediata da alteração ali no artigo 2º, desculpa, no artigo 2º da emenda constitucional 125. Veja o que diz o artigo 2º. A relevância de que trata o parágrafo 2º do artigo 105 da Constituição será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta emenda constitucional. E aí existe a possibilidade de atualização do valor da causa para que a relevância seja presumida. Agora, veja que interessante. Sem haver qualquer tipo de disciplina legislativa, então, sem haver qualquer tipo de alteração no Código de Processo Civil para tratar com mais detalhes da relevância, a emenda constitucional diz que está valendo a relevância a partir do momento em que ela entra em vigor, e, mais especificamente, uma questão, inclusive, de direito intertemporal no que diz respeito ao aspecto processual, né, a consolidação dos atos processuais. A emenda constitucional entra em vigor, mas ela vale entra em vigor na data da publicação, está ali no artigo 3º, inclusive, mas ela deve ser aplicada, a relevância deve ser exigida como requisito de
conhecimento, né, um requisito de procedibilidade dos recursos especiais interpostos a partir da data de entrada em vigor dessa emenda constitucional. Ou seja, recursos especiais interpostos a partir de 15 de julho de 2022 precisam ter, pela parte recorrente, a demonstração da relevância, a arguição da relevância. Então, aqui uma questão de procedimento, tá? Uma questão de uma preliminar de relevância. É importante que a parte destaque, coloque uma preliminar de relevância do recurso. Mesmo que ela não faça isso na peça, né, destaque a preliminar, ela vai precisar argumentar em algum ponto do recurso, em algum momento do recurso, que existe relevância. Tá? Embora não a emenda constitucional aqui não diga quais são os aspectos em que deve haver relevância, como a alteração que tratou da repercussão geral do recurso extraordinário fez, né? Relevância no aspecto político, social, econômico, jurídico, mas a gente pode até tomar emprestado e seria até prudente tentar argumentar nos mesmos termos que a repercussão geral, tentar argumentar a relevância da causa, a relevância da questão. Isso, uma preliminar, é recomendável, né, que a parte recorrente, então, destaque essa preliminar na própria petição de recurso. Isso é uma coisa. Se a parte nem mesmo alegar a preliminar, ou melhor, ela pode não alegar a preliminar, mas em algum momento do recurso, em algum lugar do recurso, manifestar, né, demonstrar a relevância. Então, se o recurso não trouxer a demonstração da relevância, é bem possível que o recurso sequer seja conhecido por isso. Não é não conhecimento do recurso por falta de pré-questionamento, não é não conhecimento do recurso por falta de questão relativa à legislação federal, é não conhecimento por falta de demonstração, alegação da relevância pela parte recorrente. Isso já acontece na repercussão geral, isso muito provavelmente vai acontecer na relevância do recurso especial. Isso já acontece na repercussão geral do recurso extraordinário, isso muito provavelmente vai acontecer na relevância do recurso especial. Superada essa questão, quer dizer, demonstrando a parte que existe relevância, ainda vai haver um segundo momento, daí no tribunal de destino, no STJ, em que os ministros responsáveis por aquele recurso vão verificar se está de fato presente materialmente a questão da relevância, para só então julgar o recurso propriamente. Então, veja só que você tem uma questão processual que é a alegação da relevância pela parte, e se não houver a demonstração da relevância pela parte no recurso, isso é uma questão que vai ser, ou pode ser, né, deve ser apreciada pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de origem, e aí o recurso não é conhecido na origem, o recurso não é conhecido no tribunal no qual ele é interposto, mas se houver esse destaque, se houver a demonstração da relevância pela parte, o STJ ainda vai verificar se a relevância de fato existe, porque se ele entender que não existe relevância na causa, ele não vai conhecer o recurso especial. E aí, toda a disciplina da repercussão geral me parece que se aplica por analogia aqui, caso o STJ já vai entender que a relevância realmente tem aplicabilidade imediata a partir da entrada em vigor da emenda constitucional 125. Vamos ver como que o STJ, e no limite até como o STF, porque é uma questão de emenda constitucional, né? Isso pode chegar até o STF por violação ao artigo 2º, caso o STJ não entenda que a emenda constitucional 125 tem de fato aplicabilidade imediata. Veja que coisa, como a coisa pode ficar complexa, né? Mas precisamos ver como o STJ vai entender isso, e se ele entender realmente pela aplicabilidade imediata, é muito possível muito possível mesmo, que aquilo que existe hoje já e é aplicado para a repercussão geral do recurso extraordinário seja usado por analogia naquilo que é cabível para a relevância do recurso especial. Tá bom? Mas tem essa questão em aberto, que é uma das questões mais relevantes envolvendo esse assunto, é uma questão processual, é uma questão que envolve direito constitucional, a aplicabilidade imediata da emenda, é uma questão que envolve considerar se existe
um regramento minimamente plausível, né, um regramento minimamente adequado com a própria emenda, com o próprio texto da Constituição, para que o STJ possa começar a aplicar esse mecanismo de filtro imediatamente. Bom, esse é o conteúdo, tá? Vamos aproveitar para repercutir a questão enquanto ela está ainda bem fresquinha. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha compreendido um pouco melhor esse assunto. Esse é um assunto que pode se tornar bem importante para a própria prática processual. Caso você ainda não conheça o podcast do Direito Sem Juridiquês, eu convido você a conhecer. De novo, o link para a página no Anchor está na descrição do vídeo. E é claro, não se esqueça, por favor, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu like nesse vídeo, de deixar o seu comentário, isso também é sempre muito importante, e de compartilhar esse vídeo com aquela pessoa, aquele amigo, que você sabe que vai ser enriquecido com esse conteúdo, para aquela pessoa que você sabe que é importante compreender, ficar sabendo, ficar atualizado a respeito dessa novidade, que é a relevância no recurso especial. Um grande abraço e até a próxima.